verso a verso aí. Ok? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesse culto, pelas orações, os louvores, ó Deus, a saudação. Fale conosco ainda mais, continue nos abençoando, prepara o nosso coração para essa ceia, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a ser mais gratos ao Senhor, murmurar menos. Quantas vezes nós fechamos a nossa cara por coisas pequenas, sendo que o Senhor nos abençoa tanto. Nos ajude, ó Deus, a ter um coração mais grato, um coração que se alegra com pequenas coisas, porque de fato isso é o que glorifica o nome do Senhor. O Senhor é bom e nós te louvamos. Obrigado e nos ajude a aprender com essa história da Tua Palavra, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio, do começo ao fim. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos, Samuel, ele foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. Alguns costumam dizer que depois de Moisés ele é o mais importante. Eu acredito que Moisés, juntamente com Elias e Samuel, eles têm um peso parecido, né, na importância histórica que eles tiveram para Israel. E a gente encontra então no capítulo 1 o nascimento de Israel. E o nascimento dele está envolvido com vários milagres e várias situações que nos trazem então ensinamentos muito fortes para nós levarmos para a nossa vida. O livro de 1 Samuel provavelmente foi escrito por ele mesmo, né? Certamente a gente entende que Israel tinha a tradução oral, que aqui você vai notar, está sendo narrado o nascimento dele. Então como é que ele escreveu? Né? O povo de Israel sempre teve esse costume de ter a narração oral da história, então por isso depois ele pode ter colocado então no papel. O nome Samuel significa Deus ouve, ou Deus ouviu, porque a mãe dele orou para que ele pudesse nascer. Então o nascimento de Samuel, ele é um milagre. O verso 1 diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Deus nunca aprovou a questão do homem ter duas mulheres. Só que na lei de Israel dizia que se o homem casasse com uma mulher que era estéril, ele poderia tomar outra mulher para se casar. Então, ele estava casado com Ana e depois tomou Penina como esposa, e Penina então deu filhos a ele, tá? Então isso na palavra de Deus não tem como negar. No princípio o Senhor Deus criou o homem e a mulher, não um homem e duas mulheres, e o Senhor Jesus vai falar isso em Mateus 19, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 7 também. Então não resta dúvida para nós que o plano do Senhor nunca foi que houvesse um relacionamento a 3 ou a 4, ou como Salomão que casou com 700 mulheres, ou coisas nesse sentido. Então ele estava casado com essas duas mulheres, e Penina era uma mulher para dar filhos a ele. O texto é bem claro em dizer que ele amava Ana, certo? E Penina estava ali então para cumprir esta função. O verso 3 diz: todos os anos este homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. O povo de Israel, eles tinham que participar obrigatoriamente, por causa da religião deles, de 3 festas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. 3 vezes por ano eles tinham que subir à capital, Jerusalém, para poderem então fazerem sacrifícios a Deus e glorificar o nome do Senhor. E Eucana era um homem devoto a Deus, um homem de Deus, um homem que de fato cumpria os compromissos espirituais que ele tinha com o Senhor. Então ele subia sempre para Jerusalém fazendo a vontade do Senhor. Ele obedecia a Deus. Obedecer a Deus é uma coisa muitíssimo importante para que a nossa vida possa caminhar, porque a obediência ela precede as bênçãos de Deus. A gente precisa entender isso. Sem a obediência, às vezes a gente vai ficar andando em círculos e as coisas não acontecem. O Senhor nos dá a sua palavra para que nós o obedeçamos. Está escrito em 1 João que os mandamentos de Deus não são pesados demais. E Jesus Cristo diz que a verdade dele traz libertação.
Então, obedecer faz com que a nossa vida se torne mais leve, mais abençoada e esteja na direção das bênçãos espirituais que não podem ser conquistadas pela força. Muita coisa nessa vida a gente vai conquistar com esforço, determinação e disciplina. Agora, tem outras coisas que somente quando nós estamos andando em obediência a esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E continua dizendo o texto: todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Posteriormente vai mostrar que esses homens eram maus, apesar deles serem sacerdotes, eles eram homens cruéis. Mas isso é mais para frente, não tem a ver com o capítulo 1. Verso 4: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos. A Ana, porém, ele dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixava estéril. Aqui tem um ponto muito importante para a gente considerar, que é o fato de Eucana ser um homem bom, e ele cuidava de Penina também, que era a mãe dos filhos dele, e ele oferecia então os sacrifícios e as porções por Penina e pelos filhos. Mas ele amava Ana, e ele oferecia em dobro isso para Ana. Só que Ana, ela chorava porque o desejo dela era ser mãe. E acontece que na nossa vida, algumas pessoas podem fazer de tudo para nós, mas tem coisas que não podem ser substituídas. Vou te dar um exemplo. Raquel, se não me engano, Raquel, esposa de Jacó, ela chegou um momento em que ela conversou com Jacó, e ela era estéril também, e ela disse assim: Jacó, me dá filho, senão eu morro. O sonho da vida dessa mulher era ser mãe. Então não importava a riqueza que Jacó tinha, as roupas caras que Jacó dava para ela, Jacó tinha tudo que ele poderia oferecer de uma vida de luxo para sua esposa, mas aquela mulher tinha um coração que sangrava, porque o desejo dela era ter filhos. Eu até me lembro, eu casei com a Angélica em 2012, né? E a gente podia passear muito, porque era só 2, né? E aí chegou em 2015, ela falou: eu quero ter filho. Eu falei: não, mas a nossa vida é tão boa, a gente pode passear, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Eu era evangelista, então todos os dias eu pregava, a gente voltava para casa, aí a gente podia ficar a noite inteira assistindo filme, assistindo série, e o meu trabalho era na parte da tarde para de noite, e assim, era bom, a gente saía para comer de madrugada, só que ela queria ter filhos, e não adiantava nada, então não adiantava passear, não adiantava poder comer em algum lugar, ela queria filhos. Então, deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem uma pessoa na sua vida que você ama muito, e essa pessoa já não está satisfeita com a sua presença, ou com o que você pode dar para essa pessoa, não quer dizer que essa pessoa não te ama. Quer dizer que o nosso coração, ele tem certas desejos, certas necessidades que não podem ser supridas por outro tipo de coisa. Não sei se você consegue entender isso, mas eu posso falar isso de todo o coração. Se alguém chegasse hoje e dissesse assim: pastor, você só não pode pregar nunca mais na sua vida, e você vai ter um salário perpétuo até o final da sua vida, onde você vai ganhar um dinheiro que você vai ter muita sobra por mês para cuidar da sua casa, mas pregar você deixa de lado, você vive cuidando da sua casa, passeia e faz tudo. Eu não posso fazer isso, porque dentro de mim existe uma chama que ela não se apaga, que enquanto ela não está sendo usada, é como se eu estivesse morrendo por dentro. Jeremias falou isso: Senhor, quando eu prego a Tua palavra, as pessoas me perseguem, não me compreendem, fazem o mal para mim, mas parece que quando eu paro de falar da Tua palavra, é como se um fogo consumisse a minha alma e eu não consigo parar de falar. Então, tem coisas na nossa vida que elas são insubstituíveis, e eu quero que você entenda isso hoje. Não é porque você está do lado de alguém e às vezes parece que essa pessoa está insatisfeita que você tem sido insuficiente. Não é isso. É que o nosso coração, ele foi criado, certo, para fazer mais de uma coisa.
Então, nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o luxo do mundo poderia tirar de você certos tipos de função que você tem. Então, isso aqui é muito importante, porque Ana desejava ter filhos, e não adianta, ela tinha tudo. Eucana, o marido dela era rico, dava tudo para ela, dava atenção para ela. Ela era a mulher com quem Eucana dormia toda noite, a outra estava ali para ter filho, certo? Mas aquilo não era o suficiente, por isso que ela era uma mulher de oração e pedia tanto para que o Senhor pudesse abençoar ela. Então a minha pergunta é, o que é na sua vida que você entende, que você precisa, mas que não acontece, que você precisa orar para que isso possa acontecer? Não tenha medo de orar por essas coisas. Eu me pauto muito numa frase do pregador, que é chamado o príncipe dos pregadores, um pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, um pregador britânico, que ele disse assim: você que foi chamado para o ministério, para ser alguém que prega a palavra de Deus, se alguém te chamar para ser rei ou embaixador de algum outro país, não se rebaixe a esse nível, porque quem Deus chamou para essa função é uma função muito elevada, certo? Então, eu não posso abandonar isso que é pregar a palavra por nada que exista, por posição, por poder, por fama, por dinheiro, por nada, porque eu posso até ter essas coisas por fora, mas eu vou acabar morrendo por dentro. E eu acho que você deve conhecer pessoas que estão morrendo por dentro. Gente que até tem muita coisa por fora, mas está morrendo por dentro, porque aceitou trocar a preciosidade que tinha dentro do seu coração por coisas externas. E essas coisas externas não conseguem preencher. Nós precisamos disso, das coisas que Deus colocou no nosso coração e cumprir isso. Deus nos deu uma missão. Deus colocou coisas que ardem no nosso coração e que nós não podemos fugir dessas coisas. E foi com Ana. Por isso o texto diz que sempre que ela subia para orar, verso número 5, Ana, porém, ele dava uma porção dobrada a ela era estéril. Verso 6, Penina, sua rival, provocava ela continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor tinha deixado isso estéril. Isso acontecia ano após ano, sempre Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia, ela ficava em oração. Olha, isso aqui é outro ponto muito importante. Muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que são pessoas más, pessoas que vão, como é que eu posso dizer, eu não sei se essa é a fala específica, passar figa, ou pessoas que vão tentar colocar coisas diante de você para fazer você se sentir para baixo, depreciado, se sentir menor, se sentir pequeno, sabe? Era o que essa mulher fazia. Ela colocava sempre diante de Penina essas palavras. Então eu quero que você imagine essa cena. As duas mulheres subindo, certo, para Jerusalém na festa, era uma época de alegria, e Penina subindo do lado dela dizendo, né? Ana, você nunca vai saber como é amamentar um filho. É uma coisa tão boa sentar e ver o bebê participando ali da amamentação e ver o elo de uma mãe com filho. Que pena, né, Ana? Nunca vai poder participar. Então Ana estava do lado de uma mulher que constantemente pressionava ela com essas palavras, sabe? Que tentava jogar sobre ela essa carga negativa, essa carga ruim, que fazia Ana se sentir cada vez mais impotente, porque a mulher dessa época aqui já se sentia o quê? Amaldiçoada por não ter filhos. E ela ainda fazia isso, pesava ainda mais o coração de Ana, fazendo Ana se sentir uma mulher incapaz, impotente, uma mulher ruim, não é? Como se Deus estivesse esquecido dela. Só que tem uma coisa, enquanto ela fazia isso, sempre que Ana subia, o texto diz que pela tristeza que gerava no coração dela, ela era mais impulsionada ainda para a oração. Eu quero que você entenda uma coisa, às vezes Deus vai permitir que cruzem o seu caminho pessoas que por meio de palavras, ações, que vão tentar te colocar para baixo, que vão usar as vulnerabilidades que você já tem para tentar te esmagar ainda mais, certo? E nesse momento vai parecer que o seu fardo é tão pesado, mas tão pesado que vai parecer que até Deus está longe. Mas nesse momento eu quero que você entenda uma coisa,
cada vez que você é pressionado por alguém, por uma pessoa que quer te fazer sofrer mais do que às vezes você pode estar sofrendo, o que Deus quer que você faça nesse momento é ir para a oração. Porque esse tipo de maldade não é para que a gente murmure, como foi falado pela Diadivia. Esse tipo de maldade, esse tipo de pressão é para nos empurrar para mais perto de Deus. Entende? E a gente tem falhado muito nisso. Então, assim, você pode perceber, tem muita gente que fecha a cara por coisa pequena. Tem muitas pessoas que reclamam da vida por coisas muito pequenas, né? Como ela citou. Então, a gente precisa, sabe, abandonar essas coisas do nosso coração, porque o Deus que nós servimos, Ele é bom demais para nós. Então, quando você tiver uma situação que você diz assim, Deus não gosta de mim porque Ele não me cuida nessa área. Não, Ele quer te levar para a oração. Ele quer que você entenda, por exemplo, como José vendido pelos irmãos, né? José lá humilhado, foi acusado de ter abusado, ou então foi acusado de ter tentado pegar a mulher do homem que trabalhava, foi preso injustamente. O texto não diz uma vez que esse homem murmurou, fechou a cara, se entristeceu. Não, em todo o tempo Deus sabe de todas as coisas. Em todo o tempo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sempre que você estiver numa situação difícil e alguém cruzar o seu caminho para falar palavras para te deixar pior ainda, lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus é soberano. Se Ele permitiu alguém chegar diante de mim e fazer uma coisa como essa, Ele tem um plano de fortalecer minha alma, um plano de me levar para a oração, um plano de cumprir a vontade dEle na minha vida. Deus não falha no que Ele faz. Então eu preciso que você se atente a essa situação. Ana então foi para a oração. Por favor, vá orar. Porque quando alguém nos ataca, sendo que nós já estamos feridos por não recebermos alguma coisa, a nossa tendência é o que? É revidar. E revidar com força, certo? Revidar com força porque quando o nosso coração já passa por algum tipo de dor profunda e alguém vai e nos ataca, a nossa tendência é que o nosso ataque tenha um grau de força ainda maior do que o ataque que a gente recebeu. E isso é tudo que nós não podemos fazer. Porque nós não fomos chamados para o quê? Para usar de autojustiça, justiça própria. Nós somos chamados para nos colocar aos pés de Deus. Eu não estou dizendo que você é obrigado a conviver com quem te maltrata todos os dias. Eu estou só te dizendo que nós somos chamados de quê? Para contar até 10, sair fora e orar. E dizer, Senhor, olha, eu não vou agir por justiça própria, mas eu vou continuar orando. Porque se o Senhor coloca isso para queimar no meu coração, eu creio até o final. O que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Então, se a esterilidade não poderia ser revertida naquela época, eles tinham a certeza, então, que pela fé Deus poderia fazer milagres. O texto, então, vai dizer no verso 8, então Eucana, o marido, perguntou, Ana, por que você está chorando e não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Entende isso? Por favor, não cobre isso da pessoa que está do seu lado. Porque às vezes até para os filhos, né? A gente vai dar tudo para os filhos e os filhos às vezes estão insatisfeitos com alguma coisa. Eu te dou tudo, né? Mas o que falta no coração daquele adolescente, daquele jovem, sabe? Será que é a direção que nós estávamos guiando? Eu estive na igreja com 15 anos. Com 15 anos a minha oração já era, eu quero casar. Eu sei que para pais é muito difícil querer ver os filhos, né, saírem de casa, principalmente quando não tem estabilidade financeira. Eu me casei com 22 anos, eu não tinha estabilidade financeira nenhuma. Mas o que? O meu sonho era me casar, ter filhos, pregar a palavra de Deus, ser pastor, escrever e fazer o que Deus quer comigo assim. Então não adiantava. Meu pai e minha mãe poderiam me dar tudo o que você pensar, sabe, de coisa material ou até de carinho, qualquer coisa. Tem coisas que não conseguem suprir o coração. Por quê? Porque existem outras motivações. Então, eu quero te dizer isso, por favor, não condene a pessoa que está do seu lado
quando ela tiver outras motivações, não é porque você, certo, é incompetente em fazer alguém feliz, não. É porque existe no coração de cada um uma chama que não pode se apagar. Verso de número 9, vamos lá para a gente ceiar. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana estava lá com a alma amargurada, chorando, orando ao Senhor. Então ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, eu dedico ele ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Essa mulher, ela tinha então uma esterilidade, uma incapacidade que levou ela a fazer uma oração correta, que é: Deus, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. A Bíblia diz em Tiago 4, verso número 3, que muitos pedem e não recebem porque pedem mal só para gastar nos seus próprios prazeres. Existem certas orações que Deus não responde porque elas são orações vaidosas, egoístas e fúteis. O Senhor não está nem aí com isso. Ela pede ao Senhor o seguinte: Senhor, dá-me um filho, mas esse filho ele vai ser dedicado para ti. Ele vai fazer aquilo que Israel precisa, o que o Senhor quiser fazer com o teu povo, que esse menino seja um raio de luz, certo? Um fecho de luz entrando na terra. E o texto vai dizer que Deus ouviu a oração que ela fez. Deixa eu te dizer uma coisa: quais são as orações que você tem feito hoje? A minha pergunta é: as orações que você faz, de alguma forma elas glorificam a Deus? O que você pede, de alguma forma, isso aí vai trazer algum benefício para a glória de Deus, para as pessoas à sua volta, para situações além de si mesmo? Porque o grande problema nosso é esse: as nossas orações elas são muito personalizadas, individualizadas, muito autocentradas, e a gente demora anos para ver resposta por causa disso que é chamado de egoísmo, não é? Então, o que esse texto está nos ensinando é o seguinte: aquilo que você for orar, isso precisa ser para a glória de Deus, tem sim de alguma forma que trazer, né, esse benefício para a sua alma, tem sim que trazer benefício para as pessoas, tem sim que trazer benefício para a obra de Deus, tem sim que trazer benefício para os mais necessitados. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então as nossas orações elas precisam parar de ser tão autocentradas e a gente precisa pedir a Deus, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou começar a dar para todo mundo que é pobre. Cuidado com isso, não pode se enganar também, né? Às vezes é pedir a Deus: Senhor, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu quero que o meu coração esteja preparado para aquilo que o Senhor colocar na minha vida. Não estou falando só de questão de dinheiro, não, qualquer coisa, certo? Às vezes o seu casamento, às vezes qualquer coisa, o seu trabalho. Se quem olhar para mim trabalhando vai desejar trabalhar de verdade, vai parar de ser igual a maioria que trabalha murmurando, todo dia sai de casa murmurando, murmura dentro da empresa, murmura, faz de tudo para, né, se desviar do trabalho. Não, vai olhar para você e falar: aí tem um homem, aí tem uma mulher que o quê? Que de fato cumpre o seu dever com alegria, com motivação, uma pessoa que, claro, tem dias de cansaço, mas é alguém grato a Deus, alguém que olha para o seu casamento, para a sua vida sentimental e diz: gente, é muito bom viver dessa forma, olha esse casal, né? É uma bênção. Então, existe felicidade nesse ponto. Então, faça essas orações que glorifiquem a Deus, mas que sejam derramadas para as outras pessoas. Então ela disse: eu vou entregar ele ao Senhor. E é por isso que ele virou profeta. Todos os outros filhos de Penina, eles são filhos de Eucana e de Penina. O filho de Ana com Eucana, porque o filho é de Eucana, não foi o Espírito Santo, não. Ele foi um profeta, e ele foi um dos maiores profetas. Aqui nos os 3 últimos versículos, verso 12: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando, mulher, vai ficar embriagada? Abandone o vinho. Ela estava dentro do templo
orando, só mexendo a boca, e o sacerdote, né, foi lá e falou: mulher, você está embriagada uma hora dessa, tem vergonha, né? Tem compaixão da sua vida. Aí ela foi, virou para o sacerdote e disse: meu Senhor, não julgue que a tua serva esteja embriagada. Eu sou uma mulher aflita de alma, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. E aí ele disse assim para ela: olha, minha filha, levanta então, que Deus conceda o pedido da sua oração. Essa mulher precisava, sabe, de alguém que pudesse trazer para ela uma palavra de fé. E é por isso, não preciso de igreja, eu preciso só de Deus. Sim, mas na igreja é o local que a gente recebe a palavra da fé, e isso faz com que a nossa própria fé possa crescer. Paulo escreveu isso, Romanos 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir da palavra e ouvir da palavra de Deus. Ela recebeu a palavra da fé. Mulher, vá para a tua casa e que Deus te conceda a sua petição. Na hora, sabe o que ela fez? Enxugou as lágrimas, lavou o rosto, voltou para casa. Sabe o que o texto diz? Olha o que o texto diz, que é maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar também. Verso 11, o verso 10 que eu acabei de falar. Ele falou para ela: vá em paz, que o Senhor de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Ela parou de chorar, comeu, voltou para casa e chegou no marido e disse: bora deitar. É assim que faz filho. E o que? E foi para a luta, não é? Porque não adianta só ficar orando a Deus e não fazer o que tem que ser feito. Então, a gente precisa entender que a forma de Deus operar nesse mundo é sempre assim, não é? Deus faz a parte dele, a nossa. Deus sempre faz, né, como se fosse 80%, 90%, a gente faz 20%, 10%. Mas a nossa parte é fundamental. Então foi a Ana que chamou o Eucana para deitar, entendeu? Então não adianta nada. É uma mulher de oração, está chorando, limpou o rosto, comeu e está lá: Senhor, eu espero a sua palavra. Não, vou deitar, né? E aí o Senhor Deus cumprirá a sua palavra, porque ter filho é assim que faz filho. Então vamos fazer filho assim, é o que ela fez. Então eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você: faz o que tem que ser feito. Não tem jeito de ficar só: estou esperando em Deus, Deus vai descer do céu, Deus vai fazer. Não, certo? Faz o que tem que ser feito para a glória de Deus, porque Ele já ouviu a sua oração, já deu a palavra dele para você, agora é a sua parte. E o texto diz, então, nós encerramos aqui dizendo que ela engravidou. Então, o nome de Deus foi glorificado, porque depois esse rapaz cresce e ele é uma bênção. E outro dia a gente fala sobre isso. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? A Antonella vai ler aqui o texto da ceia. Vamos orar. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor nos abençoe muitíssimo pelo poder do Senhor. Grande és tu, ó Deus, e o Senhor é o único que pode fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. E no primeiro momento nós queremos te pedir: arranca do nosso coração toda tristeza, ó Deus, toda ingratidão, toda murmuração. Tira de nós, ó Deus, todo sentimento que é depreciativo, que puxa para baixo, todo negativismo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire de nós isso. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, nós vamos ser atacados, mas nos ajude a entender que a gente tem que ir para a oração. Ana não ficou medindo força com Penina. Penina falou o que ela quisesse. E o texto não diz que Ana ficou rebatendo ela. Porque quando nós estamos diante de algum desafio, é na oração que as coisas vão funcionar. Ela não estava medindo esforços com essa mulher. Ela tinha um fogo que queimava na alma dela, que era o fogo de ser mãe. Essa mulher queria ser mãe. Assim como Raquel disse a Jacó: Jacó, me dá filhos, senão eu morro. E o Senhor abriu o ventre de Raquel e ela também foi mãe. Eu quero pedir ao Senhor que todas as coisas que estão no nosso coração,
e que ainda o Senhor não nos deu, que o Senhor nos prepare para receber. Que as pessoas que estão do nosso lado, se elas estiverem se sentindo incompetentes em nos fazerem felizes, que elas possam entender hoje. Não é que elas são incompetentes, elas já fazem bem demais para nós, mas existem algumas coisas que são particulares. Está escrito na sua palavra que existem coisas que o Senhor planta no nosso coração que são do tamanho da eternidade. São coisas exclusivas, são particularidades, ó Deus, que o Senhor faz acontecer. A nossa oração é: nos leve até, ó Deus, a direção da oração, como o Senhor levou Ana. E não importa se alguém vai pensar no primeiro momento que nós estamos bêbados, porque agir pela fé no primeiro momento parece loucura, mas depois as coisas todas vão entrando no lugar. Aquele homem, o sacerdote, confundiu Ana, uma mulher de Deus, dizendo: está bêbada. Ela também não confrontou esse sacerdote, dizendo: quem você acha que você é para dizer que eu estou bêbada? Não, essa mulher, ela tinha um foco, ela estava em oração, e ela disse: não julgue a tua serva como bêbada, minha alma está aflita. O sacerdote diz a ela então: mulher, levanta, que o Senhor conceda conforme o desejo do teu coração, conforme as orações do teu coração. Ana se levanta, que hoje aconteça isso conosco nesse dia, que nós possamos nos colocar de pé, limpar as nossas lágrimas, lavar o nosso rosto, comer, nos fortalecer e cumprir o que nós temos que cumprir. Ana se deitou com Eucana, o seu esposo, e a partir daquele dia o Senhor gerou no ventre dela o que não tinha sido gerado há anos. Um milagre veio para acontecer, e nós acreditamos em milagres, ó Deus. A sua palavra diz que o Senhor é Deus do impossível. Todas as coisas podem acontecer quando estão diante do Senhor. Nos ajude a não termos orações egoístas, mas orações, ó Deus, que possam, ó Deus, ser para o benefício de todos à nossa volta. Pai, abençoe as nossas vidas para que as pessoas à nossa volta também sejam abençoadas. Os familiares, a igreja, os necessitados, todos à nossa volta. A Tua palavra é viva. Esse texto não é, Senhor Deus, um conto histórico. Esse texto é para que a nossa fé aumente mais uma vez. Senhor, escute as nossas orações. O Senhor tem visto o nosso clamor, sabe que nós precisamos. E nós estamos aqui te pedindo: abençoa-nos, Senhor. Dai-nos força mais uma vez. Não importa se estamos sendo provocados, não importa se alguém está subindo do nosso lado dizendo: você nunca vai saber o que é amamentar uma criança, você nunca vai sentir o cheiro do leite materno, você nunca vai sentir a conexão do que é uma mulher amamentando seu filho. Era esta, ó Deus, as palavras possivelmente de Penina, mas Ana, ela estava focada em algo maior, em Deus. Essa mulher orava em vez de se preocupar com aquelas coisas que eram faladas para ela. Nos ajude, Senhor, ao invés de olharmos para os lados e ficarmos presos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos, no nome de Jesus, ó Deus, olhar para o Senhor. O Senhor está acima dos mais altos montes, e nós temos a certeza que daí o Senhor está nos ouvindo e nos abençoando. Glória ao Teu nome. Muito obrigado por esse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto da ceia antes de nós podermos louvar? Por favor, vem aqui, Antonella, para você ler para nós. Cadê o microfone? Aqui. Som. Antonella vai ler o texto da ceia para nós, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi ao Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha.
Amém. Vamos orar aqui juntos. Vamos apresentar ao Senhor. Quero chamar o pastor Jeová e o William, por favor, para já estarem passando. Vamos orar apresentando a Deus o pão e o cálice. Senhor Jesus, nós apresentamos o pão e o cálice ao Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que essa ceia seja uma bênção. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez. Glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Hosana nas alturas. Bendito que vem no nome do Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. O Senhor é o advogado dos advogados. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o noivo da igreja. O Senhor é tudo para nós. Senhor, que o Senhor nos renove nesse dia de hoje através dessa ceia. Em nome de Jesus, que o Senhor prepare cada um dos meus irmãos que estão aqui para ceiarem. Aqueles que ainda não se batizaram, que possam hoje se decidirem por se batizar também. E que a gente possa marcar esse dia. Mas mesmo que não é batizado, mas que crê em Cristo, na sua morte e ressurreição, e na sua volta, está apto para ceiar. E que assim seja, Senhor Deus, no nome de Jesus. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um hino enquanto passa? Pode se assentar por um momento. Esse foi o último ato do nosso Senhor Jesus Cristo antes de ser preso, antes de apanhar, ser crucificado. Foi participar da ceia com seus discípulos. E ele mesmo pegou o pão, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que será partido em favor de vocês. Ele estava dizendo: o meu corpo vai ser rasgado. Foi o que aconteceu na cruz, não é? Eles rasgaram o corpo de Jesus ali. E ele disse, e esse cálice, no caso era o vinho, vai representar a nova aliança que será feita no meu sangue.
porque agora vocês não vão precisar mais matar bezerros, bodes, pássaros para pedirem perdão pelos pecados. O meu sangue da nova aliança, sempre que vocês clamarem a mim, se arrependendo dos pecados, vocês estarão perdoados. Participar da ceia então é dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio na terra, que o Senhor pregou a sua palavra, perdoou os meus pecados, que o Senhor está entre nós, que o Senhor vai voltar uma última vez, que o Senhor foi crucificado e que o Senhor foi ressurreto, e nós estamos aqui para te louvar por tudo isso. Vamos participar então do pão? Então, nesta noite, o Senhor Jesus, Ele pegou do pão, partiu e deu graças e disse: façam isso, esse é o meu corpo, façam em memória de mim. Pode participar do corpo. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos protege dos nossos adversários espirituais, é o que está na nossa mão. Jesus está entre nós, que Ele renove a nossa vida espiritual nessa noite. Façam isso então através do cálice que representa o sangue de Jesus. Vamos participar do cálice. Faça as suas orações logo depois. Receba a renovação de Deus no seu espírito nessa noite. Receba fé, receba a graça de Deus. Receba bom ânimo, receba alegria, receba disposição. Receba a graça que te coloca de pé. Receba as bênçãos de Deus espirituais que já foram liberadas. Receba do Senhor aquilo que Ele te prometeu, das promessas individuais que Ele tem com você. Receba. O Senhor deixou disponibilizado a sua unção para nós. Está escrito que a unção do Senhor quebra o jugo que estava no nosso pescoço. Todo cansaço, ansiedade, angústia, depressão, aflição, e possam cair por terra agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado por poder participar mais uma vez da ceia. Aceita, Senhor Deus, o nosso compromisso contigo nessa noite. E aceita, Senhor Deus, este momento em que nós vamos, ó Deus, antes de cantar, participar das contribuições. Bendito seja o teu nome. Nós queremos terminar esse culto com louvores ao Senhor. Graças a Deus. Vamos participar das